Olá pessoal, boa noite. Começando aqui mais uma live, concorrendo com as 1000 lives, né, que estão acontecendo todos os dias às 8 horas da noite. E vamos só esperar um pouquinho, mas eu acho que hoje é uma live muito especial. A Carol já me chamou. Vamos esperar certinho a presença dela, que eu acho que vai ser muito legal para a gente falar um pouco a respeito dessa cobertura, né, que está tendo da Covid-19. Ei, Carol, boa noite. Acho que deu Boa certo. noite, tudo bem? Ei, vamos só esperar um pouquinho o pessoal chegando aí. Pessoal, vocês aproveitam e comentam pra gente se vocês estão nos vendo, se vocês estão nos assistindo, tudo certinho. Você me ouve bem, Carol? Estou te ouvindo perfeitamente. Ah, legal. Vamos dar um tempinho aqui para o pessoal que já está chegando. E desde já, Carol, te agradecer muito, assim, por ter aceitado esse convite, que foi meio em cima da hora, assim, né? Veio no domingo. Domingo nem é dia de convidar os outros para fazer nada, mas eu acho que é muito legal, assim, você poder compartilhar um pouco de tudo que tá vivenciando. As informações são muito rápidas, né? Elas vão chegando assim o tempo todo. E hoje tem uma turma muito legal aqui de pessoal de jornalismo, que eles estão estudando comigo justamente a disciplina de rádio jornalismo. E eu falei, pô, eu acho que nada melhor do que a gente falar quem está ali no front mesmo, né? Quem está vivenciando essa loucura que, sinceramente, eu não me lembro de ver algo acontecer que tomou realmente o noticiário de uma forma tão grande assim, né? Então, Carol, boa noite, muito bem-vinda. Eu queria que primeiro, né, pessoal que está seguindo aqui, a Carol, eu vou deixar ela se apresentar, acho que é melhor, mas a Carol, ela tá, e eu sou assim, eu sou fã porque eu escuto todos os dias, de verdade, assim, toda a programação da 98, acho que meus alunos aqui podem confirmar que eu não estou falando, falo, gente, baixa o aplicativo da 98 Live, que é muito legal, que de fato é uma forma bacana, né, que vocês estão revolucionando a forma de fazer rádio. E se apresenta aí, Carol, fala um pouquinho da sua experiência, quanto tempo que você está à frente do Central 98 e do Rock News, e muito bem-vinda, viu? Muito obrigada, Ricardo. Então, não tem convite atrasado aí em cima da hora para jornalista, não, porque a rotina da gente é Tá. assim, né? Então é domingo, é sábado, a gente não tem muito É final de verdade. semana, é normal isso. Então, fica já o alerta para os alunos aí que estão fazendo curso de jornalismo, tem que acostumar com isso, viu, gente? A gente tem horário, as notícias acontecem quando a gente menos espera, a gente tem que correr atrás mesmo. E agradecer demais o convite aí para participar. Lembro do dia que vocês participaram lá com a gente na plateia do Central 98, que foi muito legal, Isso. né? Você levou os alunos lá, uma parte de jornalismo, uma parte de publicidade, para falar com a gente. E eu acho importante mesmo a gente sempre ter um diálogo sobre essas coisas que acontecem, mostrar mesmo para os alunos. Eu, quando era estudante, também gostava muito desses bate-papos, a gente fazia sempre, para sentir um pouquinho da experiência, né? Eu sempre trabalhei com TV. Meus estágios, quando eu era na época da faculdade, eu formei em 2010. Eu sempre fui da área de TV. E eu fui para o rádio 3 anos atrás, entrei pela CDL-FM, que é a irmã da 98, né? O mesmo Uhum. grupo, a gente trabalha ali no mesmo ambiente físico. E depois fui para a bancada do Central, a Antonella era o âncora do programa, e assumi a ancoragem do Central 98 desde outubro do ano passado. Então, assim, na ancoragem, naquela loucura de operar a mesa e tudo, de conduzir o programa, desde outubro. Mas já estava acostumada, a 98 tem essa multiplataforma, né? A gente está na TV também, está no aplicativo, está na internet, tá no rádio, no FM, e é sempre um desafio, porque a gente precisa pensar para todas essas plataformas, né? A gente antigamente tinha tudo muito separadinho, a TV era TV, o rádio era rádio, a internet era internet. Hoje a gente tem esse desafio maior de fazer tudo ao mesmo tempo, mas é muito gostoso, é uma delícia, assim, eu adoro fazer, tanto Central 98 apresentando, Rock News ali na bancada também, sempre com uma opinião. E aí, como você falou, 98 tem um jeito mais leve, né, de trabalhar a notícia. A gente está investindo no jornalismo agora com mais força mesmo, aumentando a equipe. A gente ainda tem uma equipe enxuta, mas que é bem motivada. E aí a gente consegue sempre fazer um trabalho bacana ali. Espero que alguns alunos aí que participem com a gente hoje já tenham feito a visita lá com a gente. Se não, fica o convite aí para a próxima oportunidade, sempre que vocês quiserem, portas abertas lá. A gente bater esse papinho aqui hoje sobre essa cobertura do coronavírus.
Como você disse, eu acho que é algo realmente novo. Eu, na minha carreira, nunca passei por uma experiência como essa. Já passei por muita coisa marcante, cobri o rompimento da barragem de Brumadinho. Sim. Em TV também tive outras experiências. Mas realmente essa pandemia que a gente está vivendo hoje, ela não se compara nem à pandemia que a gente teve de H1N1 em 2009, né? Eu acho que não teve toda essa comoção, essa conectividade globalmente falando, em termos de decisões, de fechar fronteiras, de mudar a rotina das pessoas. E aí o desafio nosso como jornalista, eu acho que é esse. A gente é um serviço essencial dentro desse cenário. A gente tem que informar, a gente tem que falar para a população as novidades, acontece tudo muito rápido. E hoje o jornalista ele é tudo, né? Antigamente tinha ali cada um também na sua função. Um liga para as autoridades, repassa aquilo para o produtor repassa para quem está no ar. Cada vez mais a gente faz tudo ao mesmo tempo, porque a gente está muito conectado, né? Hoje em dia no WhatsApp, a gente recebe tudo ali antes mesmo que a gente tenha tempo de correr atrás. Então, eu acho que o desafio maior é esse, é a responsabilidade, porque é tudo muito rápido. E como a gente é um serviço essencial, quanto mais essencial, eu acho que mais aumenta essa responsabilidade nossa com a informação, porque uma informação errada passada por um jornalista também, ele pode dificultar muito as coisas. Eu acho que esse é o principal objetivo aí da gente, ter calma, ao mesmo tempo ali informar na hora exata, mas com uma responsabilidade muito grande. É isso, Carol. Acho que... Eu até queria te perguntar um pouco, eu estava acompanhando hoje, aliás, desde semana passada, o Paulo Leite, né, que é essa grande referência, acho, para todos nós, que divide a bancada com você, ele está fazendo de casa, né, porque eu acho que ele teve contato com alguém que testou positivo. E eu vi mais cedo também o pessoal do 98 Esportes, que meus grandes amigos, o Alexandre Silva, que foi meu aluno, o Everton também, o pessoal todo daqui de Divinópolis, que tava, vocês meio que dividiram, né? Tem pessoal trabalhando no estúdio, pessoal trabalhando em casa. Como que tá essa questão assim? Você estava no estúdio, né? Você ainda tá, e eu vi que saiu agora há pouco os dados mais recentes, e Belo Horizonte já teve aumento de novo, né, no número de testados positivos. Como que está a questão aí em Belo Horizonte, que você percebe no trânsito, as pessoas ainda estão na rua, as pessoas já tomaram tempo, e como que vocês dividiram essa questão da cobertura na emissora durante essa pandemia? Então, essa questão da divisão lá, a gente adotou a medida principal, né, das autoridades, que é quem puder permaneça em casa. Então, assim, todo mundo da rádio, que primeiro a gente tirou o administrativo, né, a 98 decidiu tirar o pessoal do administrativo, ali, programadores, todo mundo que podia fazer remotamente a função, já foi para casa logo na primeira orientação. Ainda permaneceram a galera dos programas, e a gente dividindo ali, colocando, e rolou essa questão com o Paulo Leite dele ter contato. Então, ele foi automaticamente isolado, ele está, né, já há uma semana dentro do apartamento dele. A equipe técnica da 98 montou todo um aparato ali para que ele pudesse participar também com a gente do programa e a gente não perdesse o Paulo Leite, que é uma voz muito importante dentro do 98, do Central, do Rock News, do nosso editorial. E agora, recente também, a gente conseguiu colocar mais pessoas de casa dos outros programas. Então, basicamente, a gente está tendo ali, dos outros programas que não os programas jornalísticos, a presença do âncora dentro do estúdio. E ele entra ali remotamente, todo mundo utilizando ali, né, a tecnologia para fazer da sua casa. Isso porque, quanto menos pessoas circulando dentro da rádio e nas ruas, mais seguro para todo mundo, né? A gente sabe que tem gente que ainda vai ter que se deslocar para a rádio, e porque é um serviço essencial, a gente precisa ali de operar a mesa para poder colocar a notícia, então alguém precisa estar lá. Mas a gente optou por esse modelo aí, que quanto menos gente, melhor. Já tem metade da equipe de jornalismo também trabalhando de casa. Então, hoje no estúdio ali, né, para fazer os dois programas, eu, Lucas Rádio, João Henrique do Vale, a gente fazendo essa distribuição, porque quem está em casa está seguro. Então, a gente tem que pensar nesse formato também de revezamento, para se caso acontecer alguma coisa, a gente ter como resgatar alguém ali que está em casa para poder voltar para a gente não deixar o ouvinte sem informação, que é o nosso principal objetivo hoje. Essa questão de orientar a população é um desafio muito grande, porque aqui em Belo Horizonte, né, a gente teve aumento aí hoje no nível Brasil, são 34 mortes já a nível Brasil, aumento em Minas, aumento em Belo Horizonte. E a gente faz sempre esse apelo das pessoas para elas entenderem a situação. Então, às vezes, a gente fica até assim, gente, a gente está falando várias vezes, a gente está repetindo isso, parece que a gente está falando a mesma coisa o tempo inteiro. Mas é porque, por exemplo, eu no meu deslocamento para a rádio, eu ainda vejo muita gente na rua. Hoje eu falei isso, muitos idosos na rua, muita gente passeando, às vezes, de mão dada com uma criança.
E aí a gente vê que realmente é uma coisa desnecessária. A criança não precisa estar na rua, né? O idoso, às vezes, pode pedir que alguém faça ali o supermercado para ele, que vá à farmácia, porque é um público de risco. Sim. Então, assim, a gente tem que ter também essa paciência, saber falar a mesma coisa de maneiras diferentes para ver se as pessoas entendem, mostrar a gravidade do caso. Lá no 98 a gente tem o suporte da live, então a gente consegue mostrar gráfico, a gente consegue subir isso para as redes sociais. Mas, assim, basicamente tem informação que a gente dá todos os dias e aí parece assim, a gente está repetitivo, a gente está falando a mesma coisa, mas é porque a gente, na nossa vivência na rua, a gente vê que as pessoas ainda não assimilaram tanto quanto a gente gostaria. Eu acho que dá para ter mais pessoas em casa. Em termos de apuração, a gente hoje faz tudo, né? A gente está com a equipe reduzida ali, tem o pessoal dando suporte de casa para a gente, claro, a gente tem os grupos, o WhatsApp aí ajudando bastante hoje em jornalismo, a gente sabe que antigamente era mais difícil essa comunicação. Então, já lançou um boletim da Secretaria de Estado, a gente já recebe ali, tem sempre alguém na bancada que está ligado nisso, alguém cuidando da interação com o ouvinte, a gente divide bem as funções, já que o âncora fica mais ocupado. E aí a gente vai trazendo essas atualizações em tempo real mesmo. Hoje em dia, eu acho que o que os alunos têm que pensar é que a gente está numa outra época do jornalismo, não é época mais do furo pelo furo. Antigamente era a corrida para quem vai dar a notícia primeiro. Hoje, provavelmente, quando você dá a notícia ali no rádio ou na TV, portal impresso, ela já está circulando no WhatsApp, as pessoas já sabem. Então, eu acho que isso aumenta ali a forma como a gente vai tratar a notícia, a responsabilidade em cima disso, como que a gente vai opinar, como que a gente vai informar isso para o cidadão, como que a gente vai fazer esse trabalho educativo mesmo em tempos de pandemia do coronavírus. A gente está vendo tanto que é isso importante. A gente tem que ensinar a lavar a mão, a gente tem que ensinar a limpar a casa. Então, acho que a gente tem muito esse papel. E aí fica essa questão da atualização mesmo. Eu acho que é a responsabilidade. A gente tem que ter muito cuidado. Alguém mandou uma pergunta aqui falando sobre fake news, Sim, que é uma sim. coisa também que a gente tem lidado diariamente com elas, né? É muito difícil e eu acho que isso mais do que nunca mostra a importância do trabalho do jornalista. A gente teve uma fase das pessoas falarem, a gente não vai precisar mais do jornalismo, porque hoje em dia a gente fica sabendo de tudo por outros meios, vem pela rede social, todo mundo tem um perfil no Instagram, no Facebook, tem um blog. Mas o jornalismo, e aí fica o recado também para quem faz o curso, para os professores, eu sei que você vai concordar comigo nisso aí, dessa vivência que a gente tem dentro de sala de aula, da orientação, da responsabilidade como profissional, da ética, porque quando a gente recebe uma informação, antes da gente repassar, a gente tem que fazer um trabalho de apuração muito rigoroso, porque uma notícia errada, a gente estraga todo um planejamento estratégico, por exemplo, de órgãos, o órgão da saúde, Sim. da segurança, a gente cria pânico numa população desnecessariamente. Por Principalmente outro lado, também agora, a gente tem né? que saber, Acho que agora por outro lado, a é gente tem que saber o limite do alerta, né? Exato, exato. Não é para criar pânico, mas a gente tem que avisar a pessoa da gravidade da situação que a gente está vivendo. E esse limite aí, às vezes, ele é bem difícil de ser alcançado, porque a gente anda ali do lado do... A gente vai criar um pânico, mas a gente também precisa que as pessoas sigam a orientação. Ótimo, Carol. Gente, os alunos aí que estiverem assistindo, manifestam, dá um oizinho aí. A Mayra fez a pergunta, o Alisson aqui acabou de mandar um tchauzinho também. E podem perguntar, viu, gente? Aproveita que não é todo dia que a gente vai ter a Carol aqui para estar falando ao vivo com a gente, não. Carol, deixa eu te fazer uma pergunta. Você disse muito bem, eu estava escutando hoje que teve algumas entrevistas, a gente está com essa questão, né, do pessoal em casa, você no estúdio, um pouco da rotina assim mesmo, como que funciona? Oi, gente, estou recebendo os ok aqui, David, Letícia, Maria Luísa, Wesley, Jean. Ô Jean, aproveita e pergunta aí, viu, você que gosta, você que conhece tudo de rádio. Carol, como que hoje vocês dividem, né, essa questão da função, assim? Você disse muito bem, e eu falo isso muito com os alunos, eu acho que não só no rádio, mas em outras plataformas, hoje o jornalista, ele cumpre muito esse papel de ser um profissional multimídia, né? Ele não é o cara que vai ser só o apresentador, ele não vai ser só o repórter, muitas vezes ele vai redigir a notícia que vai para um portal, vai para um site, para uma mídia social, vai ser o produtor. Como que hoje, para o Central, que é um programa grande, um programa de 2 horas no ar, com essa questão jornalística, como que funciona essa produção ali no dia a dia? Isso sem levar em consideração a época agora da pandemia e agora também especificamente que vocês estão com o número reduzido de pessoas no estúdio. Então, a gente sempre organiza ali, é aquilo que você falou, né? A 98, ela opera numa plataforma multimídia, totalmente, e o profissional hoje de jornalismo, independentemente da área, ele já é exigido dele essa habilidade, né?
Antigamente a gente tinha tudo mais dividido. Quando eu comecei em TV, fazendo estágio lá na faculdade em 2008, 2009, a gente saía com a equipe para a rua, aí tinha um cinegrafista, tinha um cara que controlava o áudio, tinha um repórter, tinha um produtor por trás que te mandava todas as informações por telefone. E cada vez mais essa equipe ela vai sendo reduzida, né? Fica mais enxuta. Porque hoje em dia a gente tem acesso a mais tecnologia, a gente se comunica de maneira mais rápida. Então, assim, grandes emissoras, a Globo, por exemplo, já usa o repórter ali sozinho, ele vai e faz ele mesmo aquela gravação ali como se fosse uma selfie para dar a notícia, ele não precisa mais do cinegrafista, ele não precisa mais do operador de áudio. Eu acho que a importância hoje está em você comunicar aquilo da maneira mais rápida e mais segura possível. Eu acho que esse é o objetivo, esse aparato todo, é claro que é exigido para maiores produções, mas no dia a dia eu acho que a gente tem mais essa agilidade. No Central, como é que funciona, né? Na nossa rotina ali, comum, a gente tem um produtor que ele fica por fora do programa, abastecendo, por exemplo, a questão do roteiro, fazendo as ligações que a gente vai entrar com pessoas por telefone, recebendo os convidados no estúdio, ele organiza o programa por fora. Então, ele é a alma do programa, porque é ele que determina o que vai entrar, qual ordem que vai entrar, que entrevistado entra no próximo bloco, a gente sempre em contato ali, né, no caso o âncora e o produtor. No caso do Central 98, eu faço a ancoragem, o Lucas Raj faz a produção, o Lucas todo mundo deve conhecer, ele é a âncora do Rock News também. Uhum. E aí, toda essa participação de áudio, de ouvinte que a gente coloca no ar, por exemplo, o produtor faz esse filtro. E o roteiro na 98, a gente tem um formato que a gente faz esse roteiro compartilhado. Todo mundo que entra no programa, que participa do programa, participa da produção do roteiro. Então, com 1h30 antes do programa, o programa começa às 10, às 8h30 da manhã, a gente já está produzindo esse roteiro em conjunto, num doc compartilhado que a gente usa. Então, tudo que vai sendo colocado ali em tempo real, a galera vai vendo, a gente na redação ali no mesmo grupo e conversando, olha, coloquei essa notícia, o que você acha, como é que a gente trata isso, como que a gente vai comentar, que ordem que isso entra. É um roteiro bem produzido mesmo ali pela equipe. Fica mais fácil porque você entra para o estúdio mais seguro. Você já conhece aquilo que vai entrar no programa, né, o grosso ali do roteiro, e o que vem de fora também o tempo inteiro. Eu no computador ali, mesmo na ancoragem, fazendo tudo, dá para dar um giro pelas notícias, para pegar alguma coisa que saia dentro do horário do programa. Pessoal na bancada, a mesma coisa. E o produtor do lado de fora fazendo esse suporte mesmo aí, que é a ordem do programa, né? Então, às vezes a gente está muito atrasado para o intervalo, por exemplo, ele dá um aviso, fala, ó, tem que ir para o break, vamos, agiliza, vai entrar o convidado por telefone. Então, esse é o molde que a gente usa lá no 98 e ele funciona bem. A gente tem hoje o João Henrique do Vale, ele está mais no estúdio hoje com a gente, até por causa dessa medida de restrição, mas ele é uma pessoa que fica mais na rua, né? Ele é um repórter. Então, ele sempre aí entrando e a gente usa essa tecnologia, a gente faz essa conexão por internet mesmo. Tem um pessoal da técnica aí maravilhoso que tem feito um trabalho incrível nessa época de pandemia também, conectando a galera de casa. Tem que sempre lembrar que quando a gente está no ar ali, tem um bastidor ali por trás ali que permite que isso aconteça, né? E eles são muito importantes para a gente porque eles dão segurança para a gente, não deixa a gente ficar perdido no ar, organiza tudo ali para a gente certinho para que a gente possa fazer um bom trabalho. O Central são 2 horas de programa, não toca música, então são 2 horas ali de 10 a meio-dia, a gente só tem os intervalos de 3 a 4 minutos mesmo para dar uma respirada, organizar o próximo bloco e começar tudo de novo, e sempre com essa responsabilidade que está falando aí para milhares de pessoas, né? Legal demais, Carol. O Jean está perguntando aí, e eu sempre cito a 98 como exemplo em sala de aula, como talvez das emissoras, não por ser bairrista, por ser uma emissora aqui de Minas, mas por isso também, que eu acho muito legal a gente valorizar as coisas que acontecem aqui perto da gente. Mas a 98, ela se adaptou de uma maneira, ela renasceu, né, com a internet, na verdade. É uma outra rádio. Eu lembro que quando eu fazia jornalismo, e tem muito tempo isso, foi entre 2000 e 2004, era a época que ainda tinha o Pop Rock Brasil, que a 98 era a rádio rock e tal, e eu gostava bastante. Hoje a gente percebe, só que era uma rádio muito focada em música, né? E hoje a gente percebe, como você bem disse, na parte da manhã inteira são programas que eu chamo de conteúdo, né? Conteúdo esportivo, o Central que vem com esse perfil mais um pouco jornalístico. E a gente percebe que a 98 e algumas outras emissoras no país também, eu posso citar a própria Jovem Pan, se adaptam bem com essa questão de levar a imagem. Como que é isso para você? Eu acho que para você não deve ter sido tão difícil, né? Porque você veio da TV, então de repente já tinha essa preocupação. Mas, por exemplo, aquela câmera ali do YouTube que fica o tempo inteiro, né? Inclusive nos intervalos. É tranquilo assim para você lidar com essa questão da exposição o tempo todo?
A gente acostuma, né? A câmera a 360 também, ela é uma super novidade para a gente aí, porque antigamente a gente só estava na tela quando a gente se via ali nas TVs do estúdio, né? Que era feito o corte ali pelo controle mestre. Para quem não conhece o formato ali de rádio e TV, tem uma sala que fica anexa ao estúdio, tem a pessoa que corta as câmeras. Então eu estou falando, a câmera vem para mim, o outro fala, a câmera vem para ele. Com o 360, a galera que acompanha a gente escolhe o que ela quer ver. Então a pessoa pode ficar o tempo inteiro focada ali só no operador, só no âncora, pode ficar o tempo inteiro focado só no comentarista, só na pessoa que participa da bancada, no entrevistado, inclusive no intervalo. Sim, sim. Então a gente tem sempre que ter essa noção. E a gente esquece, eu acho que é um pouco Big Brother, sabe? Assim, tem uma hora que você esquece que você está sendo filmado, tem vezes que a gente brinca, levanta, faz graça, e o pessoal manda no WhatsApp pra gente. Ah, a gente tá vendo vocês aí, fazendo isso, fazendo aquilo. Tem essa leveza. A 98 é uma rádio que a gente tem um ambiente muito leve lá, né? Um ambiente mais divertido, mais descontraído. Então, assim, é mais tranquilo pra gente. Eu acho que tá ali no vídeo o tempo inteiro, à disposição ali para a pessoa acompanhar o que está acontecendo. Eu me sinto confortável porque eu vim da TV, então já estava acostumado com essa questão da câmera. Quem chega assim mais novo, por exemplo, o João Henrique do Vale, sempre fez portal, sempre fez online, impresso, chegou, demora um pouquinho mesmo, é intimidador, né? Eu acho que quando você senta ali, mesmo a gente que já tem experiência, quando eu fui para a bancada do Central, a primeira vez ali, friozinho na barriga, você olha para a câmera e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Como é que vai ser esse programa? Tudo é um formato novo. Mas essa acho que é uma das delícias do jornalismo. O jornalismo ele tem várias vertentes, várias formas, né? Então acho que a novidade não deixa a gente muito ali numa situação de comodidade, de monotonia. A gente tem sempre essa adrenalina correndo no corpo aí. Quando eu passei, então, para a operação da mesa, foi um novo desafio também, porque eu tive que aprender todo aquele aparato ali da mesa, de operar e fazer tudo certinho. Então, outro desafio. E sempre na frente da câmera, porque se você não tem uma câmera te filmando, se você está errado, perdido ali, alguém está só te ouvindo, né? Não está te Sim. vendo. Tem essa questão dessa exposição. Mas é tranquilo, eu acho que hoje em dia, na verdade, essa galera que está formando agora, o pessoal que está acompanhando com a gente aí, eles já vão estar mais acostumados, porque a gente já tem essa questão de todo mundo fazendo vídeo no Instagram, todo mundo filmando todo mundo fazendo stories, todo mundo falando. Eu acho que é mais fácil, né? Já entram nesse formato, assim, não tem aquela coisa do, eu vou estar ao vivo pela primeira vez. Não, todo mundo já está ao vivo no Instagram, já está ao vivo no Facebook, no YouTube, sempre mostrando. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho aí do papel de jornalista. Mas é tranquilo, assim. Para mim, tem gente que chega mais com um friozinho na barriga, mas é gostoso. Depois que você acostuma ali, é só lembrar mesmo que tem uma câmera te filmando, não dá para fazer de tudo, né? Tem hora que a gente cai aí nas pegadinhas da galera, tocando violão no estúdio, fazendo ali uma baguncinha. Mas na 98, pelo menos, é muito bom, porque a gente valoriza também esses bastidores, esses momentos aí que a gente está mais descontraído, que a gente está mais relaxado. E é normal, pra gente, assim, tá no FM, tá no vídeo. O maior desafio dentro disso, na verdade, é você falar para os dois veículos ao mesmo tempo. Sim, sim. Porque quando a gente fala para o rádio, para quem está só no FM, por exemplo, a pessoa está ouvindo a gente dentro do carro, às vezes a gente tem o vício de falar assim, esse aqui que você está vendo, mas a pessoa não está te vendo, ela está só te ouvindo. Então, assim, isso é um exercício constante de todo mundo que faz ali aquele formato multiplataforma, porque a gente tem que sempre explicar para o ouvinte aquilo que você está mostrando. Você pode estar com um vídeo ali apontando, mas a pessoa não está vendo. E às vezes, depois do programa, a gente pega alguma coisa e fala assim, olha, isso ali a gente deveria ter explicado melhor, isso ali ficou faltando falar o que era, é difícil, é um desafio muito grande. Eu que vim de TV, então estava acostumado sempre, a pessoa tá me vendo, não tem outra possibilidade. No início era terrível, assim, fazer matéria na rua, então eu estou entrando aqui nesse ônibus, como você está vendo aqui a situação, não, a pessoa não está vendo, como você está ouvindo, né? Então, eu acho que o desafio maior da multiplataforma hoje é esse. E a 98 agora também com um portal de notícias. Quem acessa lá 98live.com.br tem a aba News. E aí mais um desafio ainda para ver como que a gente tem que ser multi. A mesma equipe aí está abastecendo o portal. Então a gente se junta ali, transforma aquele conteúdo que foi para o rádio, que foi para a live, em matérias para o portal, para que a pessoa possa acessar isso posteriormente, que fique ali disponível, né? Então, mais um desafio para a gente, além do texto para o rádio, além desse cuidado também do conteúdo produzido para a TV, a gente agora também com esse novo desafio de fazer conteúdo para o portal da 98, que está bem bacana, quem quiser dar uma passadinha lá. Beleza, vamos deixar para o pessoal. Né, eu já falo para todo mundo baixar o aplicativo da 98 Live, porque de fato acho fantástico o trabalho que vocês fazem lá e é bom para o pessoal também ir acompanhando, né, essa nova maneira de disponibilizar conteúdo. Carol, só um comentário que eu acho pertinente em cima dessa sua última fala. Acho que foi em 2000 deve ter uns 3 anos mais ou menos.
eu orientei um trabalho de um TCC aqui na Faculdade de Junópolis, e foi justamente, o objeto de estudo foi a Rádio 98, só que foi 98 Esportes. Era uma outra formação, o CJ já estava na época, e a análise foi justamente em cima da diferença da linguagem entre quem assistia pela TV e quem escutava pela rádio. Foi um trabalho muito bacana, o aluno Germano, lá de Pará de Minas, ele até chegou a ir lá apresentar o trabalho para o pessoal, foi muito legal, sim. E mostra, né, a conclusão do trabalho é muito isso que você disse, né, que há sim uma diferença bacana, sim, e eu tenho certeza que vocês, né, estão cada vez mais treinados para entender essa diferença da linguagem do rádio. Ô Carol, você comentou, eu estava até vendo mais cedo no seu Instagram também, uma foto sua em Brumadinho, ano passado. Como é que foi participar dessa cobertura? Que você chegou a ir lá, né, em loco onde ocorreu a tragédia? A 98 a gente foi uma das primeiras equipes, na verdade a primeira, junto com outra equipe de TV também, a chegar lá no local. E foi uma das coberturas mais difíceis que eu já fiz mesmo. Eu acho que até a mais difícil. Eu acho que o Corona ele tem exigido da gente muito também em questão de apuração, de correr atrás de notícias, de ficar disponível ali quase que 24 horas por dia. A única hora que a gente não está trabalhando, porque jornalista a gente trabalha o dia todo. A gente tem que estar sempre ligado no que está acontecendo, independentemente de estar no seu horário de trabalho ou não. Isso faz parte da vida do jornalista mesmo. Mas eu acho que Brumadinho, a cobertura de Brumadinho, ela foi um teste muito psicológico, muito emocional. Porque eu passei todos os dias da primeira semana, eu estive lá da manhã até a noite. Então, assim, de 7 da manhã a gente saía da rádio, voltava para a rádio às vezes 10, 11 horas da noite. Justamente porque a gente tem uma equipe pequena, a gente não tinha essa possibilidade de fazer um revezamento tão grande como às vezes outras equipes têm. A vantagem era que uma pessoa só estava acompanhando tudo ali, então ficava mais fácil construir uma narrativa. O desafio de Brumadinho foi porque, primeiro, eu nunca tinha visto nada parecido com aquilo, né? Eu acho que quando eu cheguei lá, a imagem era muito assustadora e você fica muito perto da dor das pessoas. Então, assim, você convive ali com as famílias que perderam pessoas, que não sabem se os amigos, se os companheiros, se os filhos estão ali naquela lama ou não que a gente acompanhou. E eu vivi isso tudo muito de perto. Então, assim, a gente chegou lá, a gente já teve contato com uma pessoa que teve a casa parcialmente levada pela lama e ela conseguiu sair com os filhos, mas, assim, no momento dela de desespero, de terror. E, querendo ou não, a gente não consegue ficar distante disso. É até uma coisa também que eu acho que aí é outro limite que é difícil estabelecer, porque você tem que ser um pouquinho ali distante, porque senão você não consegue fazer o seu trabalho. Uhum. E, ao mesmo tempo, você não pode perder sua humanidade, né? Sua empatia, sua compaixão pelo que a pessoa está sentindo. O maior desafio nessas coberturas, como Brumadinho, eu acho que é a gente não cair para o sensacionalismo, que é um cuidado que a gente tem muito ali no 98, que é aquela coisa de, vamos entrevistar aqui a mulher que perdeu os filhos, chorando, desesperada, porque vai dar audiência. Beleza, vai dar audiência, mas é legal a gente fazer isso? É legal a gente expor a pessoa daquela forma, aquele momento de dor? Será que não tem uma outra abordagem que a gente pode dar? E isso tudo você tem que definir assim, em segundos, porque você está ali no local, você tem a situação acontecendo, você escolhe se você trata aquilo ou não e como você trata aquilo. E aí essa cobertura eu acho que o difícil foi isso, porque era muita incerteza, muita fake news também, a gente recebia informações, não, são 3.000, são 1.000 mortos, são 3.000 pessoas que estavam aqui no refeitório da Vale, e a gente tem informações de todos os lados, geralmente quando alguém fala isso, se espalha muito rapidamente, né, ali na hora do Uhum. desespero. E aí é sempre a hora de você saber se comportar em campo mesmo, você saber se dirigir ali à autoridade que vai dar a coletiva de imprensa, a pessoa responsável, porta-voz, por exemplo, do Corpo de Bombeiros, porta-voz da Defesa Civil, porque é um momento de muita emoção. Então a gente também fica impactado por aquilo e às vezes essa emoção da gente acaba fazendo com que a gente faça alguma coisa errada, que a gente faça uma pergunta que vai soar mal, então a gente tem que ter muito cuidado. Eu acho que Brumadinho foi assim, no final da primeira semana eu senti as minhas energias realmente sugadas. Eu tive, assim, dias que eu não conseguia dormir, que eu pensava naquilo 24 horas. Alguém mandou uma pergunta aqui falando se eu já pensei em desistir. Desistir, sim, sim. Eu acho que não foi nem pensar em desistir, mas, assim, a gente tem uma coisa de pensar assim, gente, eu estou fazendo a coisa certa mesmo, eu fiz essa matéria do jeito correto, eu tratei essa pessoa da maneira como ela deveria ser tratada. Eu acho que o que bate são essas perguntas. E é bom que a gente tenha isso, porque todo mundo erra, né? Então, se você cometer um erro, pelo menos que você reflita em cima daquilo, porque eu acho que a gente tem que ter cuidado sempre nessas coberturas. O jornalista lida muito com isso, com a dor das pessoas.
Um Brumadinho vai virar uma manchete, claro, um acidente de trânsito, dependendo da emissora, se tem um perfil ali que cobre policial, por exemplo, você vai lidar com a pessoa que perdeu o filho, com a pessoa que foi vítima do tráfico. Então, assim, é um exercício diário mesmo de saber como que você faz isso de maneira ética, sem ferir o outro, sem fazer uma exposição desnecessária. E acho que Brumadinho foi muito isso, um teste psicológico para a gente como equipe de jornalismo. A gente pegou, a gente abordou tudo que a gente podia, a gente conversou com moradores. E o que eu tentei fazer foi sempre perguntar à pessoa antes de chegar para ela, como a gente tem a equipe, né, a live, a gente tem ali o câmera que está filmando, de sempre perguntar para a pessoa antes, olha, eu estou fazendo esse tipo de trabalho, é para a Rádio 98, você topa falar com a gente? E a pessoa fala, não, eu não quero falar, você respeitar. Porque é um momento de muita dor da pessoa, né? Autoridade, você vai sempre ter uma coletiva, e eu acho também que eu tive uma outra experiência também lá em Brumadinho, que foi em relação, assim, ao respeito pelos profissionais, né? A gente tinha o Corpo de Bombeiros trabalhando lá freneticamente, sem descanso, sem sono, sem dormir. A gente via as equipes 24 horas por dia ali trabalhando. E teve um dia que teve uma coletiva do Corpo de Bombeiros e que depois todo mundo queria uma entrevista exclusiva para poder entrar. E o pessoal estava visivelmente esgotado, visivelmente cansado. Eu falei, gente, é necessário, a informação já está dada para todo mundo. Você vai fazer a pessoa repetir o mesmo que ela já falou, só para você ter sua imagem ali, você e o entrevistado sozinhos, sendo que você está vendo que a pessoa não está aguentando ficar em pé mais, que ela está cansada. Então, acho que a gente tem que ser profissional, a gente tem que ser jornalista, mas a gente tem que ser humano também, porque senão acho que perde um pouquinho do sentido da gente levar a informação, se for uma informação que a gente não tem sentimento nem sensibilidade. Pô, bacana demais. A gente até teve, acho que foi em maio do ano passado, foi no final de abril, começo de maio do ano passado, Carol, a gente recebeu o Pedro Ayrara, aqui em Divinópolis, né, que liderou a comunicação da tragédia lá e falando um pouco como que foi o papel dele como porta-voz e a palavra que ficou foi empatia, né? E sensacional, acho que o trabalho do Corpo de Bombeiros, né? O trabalho da imprensa também que teve lá, como está sendo agora, né? Acho que você falou bem a importância do trabalho da imprensa nesse momento agora, de tanta disseminação de fake news, de WhatsApp desinformando tanto, a gente ainda conta, né, graças a Deus, com essa história de, vi no WhatsApp, mas deixa eu escutar na rádio se aquilo é verdade, ou deixa eu ver no site, ou deixa eu assistir na TV, a gente tem essa reserva ainda, né, de credibilidade que é muito importante para a imprensa. Meus queridos alunos, a gente já passou de meia hora e meu combinado com a Carol foi meia hora só. Vamos deixar só mais um pouquinho, se ela não se importar. Só se alguém tiver alguma pergunta para fazer agora, para a gente aproveitar a presença dela aqui. E você prefere, Carol, entrevistar ou ser entrevistada? Eu prefiro entrevistar. É? Eu acho que é mais natural, mas assim, eu já acostumei muito. Eu acho que hoje, tudo que a gente acompanha, né, até as emissoras de TV que tinham um perfil às vezes ali mais quadradão, mais formal, acho que a coisa virou mais um bate-papo. O pessoal descobriu que não precisa ser tão quadrado, tão ali. Eu acho que hoje, por mais que a gente queira a notícia, a gente quer a notícia pela pessoa. Isso foi até um desafio que eu tenho na 98 mesmo, o Rodrigo Carneiro, né, que é o diretor da rádio, ele sempre falou comigo, ele falou, você pode ser mais natural no rádio, você não precisa ter muito essa formalidade que você traz da TV, a TV é muito técnica. E o ouvinte de rádio, ele quer justamente o contato humano, ele quer que a Carol dê a notícia para ele, do mesmo jeito que você senta aqui na minha sala e me conta alguma coisa, eu quero que você sente lá na bancada do Central, na mesa do Central e fala mais naturalmente possível, porque é isso que a gente está buscando hoje. E eu acho que concordo, até a TV eu tenho visto uma evolução nesse sentido, no jeito das pessoas falarem, no jeito de fazer uma entrevista, um bate-papo mais informal ali. Antigamente eu lembro que a gente escrevia a lauda ali, decorava tudo que a gente ia falar para a TV. Era um negócio meio doido, porque quando você errava alguma coisinha que estava no texto, errava o resto todo, né? Porque você fica muito preso ali no texto e acaba não prestando atenção naquela informação. Então eu acho assim que os jornalistas, né, a galera que está formando agora, acompanhando aqui com a gente, a dica que eu tenho é essa, sejam vocês mesmo, vai contar uma notícia, você consegue chegar para um amigo seu e contar tudo que você viu ali, que você acompanhou. Da mesma forma, dá para fazer isso na TV, dá para fazer isso no rádio, dá para fazer isso ali no online, ter um texto mais leve. Eu acho que o desafio é esse, a gente contar a informação, a gente passar aquilo, dar a sua opinião quando você tiver espaço para dar a sua opinião, né? Foi o editorial que te permite isso, mas sempre com coerência, sempre com reflexão. Uma coisa legal do jornalismo também, que eu acho que é uma dica muito boa para os alunos, gente, é que a gente também muda de opinião. A gente passa o dia inteiro ali
debatendo. Eu tenho a difícil missão de debater com o Paulo Leite, que é um monstro da TV e do rádio. Passa um aperto ali, às vezes a gente discorda de alguma coisa e não tem problema nenhum depois você chegar em casa, refletir naquilo que você falou, falar, olha, acho que não era bem assim, mudei de ideia, ou então corrigir uma informação, alguma coisa errada que você deu. Isso é compromisso também, é dever do jornalista. Se você deu uma informação errada, volta lá, assume que estava errada, corrige, porque ninguém está livre dos erros, né? A gente trabalha para errar o menos possível, para apurar tudo certinho, mas eu acho assim, cometer um deslize, cometer um erro, vai lá e assume, porque tem muita gente ali se orientando com aquela informação que você falou, né, no rádio para ela, na TV, muita gente se baseando naquilo que você fala. É uma responsabilidade enorme você sentar ali na frente do microfone, que você sabe que tem mais de 50 mil pessoas te ouvindo por minuto. Então, assim, acho que é sempre esse cuidado mesmo e entender bem o curso mesmo. Acho o curso de jornalismo importantíssimo. Nunca concordei muito. Eu acho que existem pessoas que se tornam bons jornalistas, jornalistas exemplares sem o curso, mas eu acho assim que o curso ele dá esse guia, ele já permite que a gente comece já com um parâmetro, entendendo como que era antes, como que a gente faz hoje. Eu fico pensando, às vezes, como é que a pessoa fazia jornalismo sem internet, né? Imagina você ter que ir para a rua e sair ali procurando a notícia, ninguém te mandava nada. Exatamente, exatamente. Antes do WhatsApp, né? Como que as pessoas apuravam tudo. Ô, Carol, então, queria te agradecer muito, assim, de novo por sua disponibilidade. A gente sabe que tá muito corrido, né? Acho que para vocês ainda mais quem está trabalhando na cobertura desse coronavírus, tá muito, além de estar difícil, de estar muito corrido, tá muito pesado também, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas próximas, muita gente, eu, por exemplo, hoje é o terceiro dia que eu pus o pé na rua hoje para colocar o lixo para fora, só assim, mas que realmente eu, com minha esposa e meu filho, a gente não tem saído de casa. Então vai batendo uma angústia. Eu até acho que bater esse papo assim, eu tenho ficado mais leve, sabe? Te agradeço muito assim por ter trazido essa sua experiência, ter trazido essa coisa legal para os nossos alunos, que eu acho que a gente escutar de quem realmente está ali no fronte de batalha é muito diferente da gente ler em livros, de como a coisa acontece, a gente realmente saber como que a coisa funciona aí é muito, muito legal. Então, obrigado mesmo assim por ter aceitado o convite. E eu tenho falado que eu acho que apesar de tanta coisa negativa, olha que legal, né? Que possibilitou que você entrasse ao vivo, que a gente tivesse essa conexão e levar isso muito bacana para os alunos. Quanto ao convite que você deixou no começo da live, a gente não dispensa de forma alguma. Assim que tudo normalizar, a gente quer visitar de novo, assim, combinar uma outra sexta para a gente sair. Aquele dia foi muito curioso, que a gente foi para assistir o 98 Esportes e o Central, só que estava muito agarrado o trânsito, muito, muito, muito agarrado. A gente chegou lá muito atrasado, assim, então, enfim, a gente vai chegar com mais tempo. Obrigado mesmo, viu, Carol, por tudo. Eu continuo escutando e assistindo vocês sempre que possível e tento divulgar que o trabalho que vocês fazem é sensacional. Por mais emissoras assim que conseguem trabalhar, e eu acho isso muito, muito legal, trabalhar a informação de forma leve, principalmente nesse tempo agora, isso é fundamental. Ô, Ricardo, só comentar uma última questão aqui do Danilo mandou aqui. Ele falou que depende da política da agência de notícias que você trabalha. O jornalista não é para dar opinião e sim informação. Danilo, quando eu falei da questão da opinião, acho que isso é importante a gente colocar também, porque a gente tem mudado muito esse formato do jornalismo, né? Sim, Antigamente, realmente, a gente falava assim, jornalismo, ele dá ali a opinião dele sem julgamentos, de forma ele tem que ser imparcial, né? totalmente em forma imparcial. Isso já caiu por terra porque ninguém fala nada de forma imparcial. A maneira que você escolhe para emitir para ler uma notícia, o tom de voz que você usa, a palavra que você escolhe para escrever num portal, num jornal impresso, aquilo ali já vem com uma opinião sua, por mais que você tente ser o chamado imparcial ali. E hoje em dia a gente já tem veículos, a 98, por exemplo, é um veículo que ela abre ali o espaço para a gente opinar em cima daquilo que a gente dá a notícia. E eu acho que em tempos de WhatsApp, de rede social, como eu disse, a gente não tem mais aquela busca pelo furo. Eu acho que a opinião ela é muito importante dentro do jornalismo, desde que você tenha ali uma bancada que vai sempre debater ideias diferentes. Eu e o Paulo Leite, a gente é o exemplo disso, né? Uhum. Normalmente a gente tem opiniões contrárias ali, a gente tem um diálogo, e o nosso objetivo nunca é convencer a pessoa de que a nossa opinião é a correta.
é a gente conversar ali, a gente coloca e as pessoas em casa ficam com aquela reflexão e depois constrói ali a opinião delas, né? O que elas pensam, que às vezes vai ser melhor do que a gente pensou ali no estúdio e a gente também vai aprender, porque se a gente recebe isso de volta com comentário de WhatsApp, comentário na rede social, então eu acho que cada vez mais esse jornalista aqui, ele é capaz de noticiar e de opinar também, ele vai ser referência no mercado, porque a notícia ela tá aí para todo mundo. Você recebe ela no grupo do WhatsApp da família. Às vezes ela é fake news, mas às vezes ela é verdadeira também. Sim, E sim, aí sim. eu acho que as pessoas querem ouvir isso também, querem aquele jornalista que opina, que dá ali, né, a impressão dele sobre os fatos e às vezes não vai ser a mesma que você gostaria que fosse, mas serve de reflexão para você, o que a pessoa manda para você de volta, ela não concordo por causa disso, disso, disso. A gente também absorve aquilo tudo, a gente tem que ter humildade também, a gente não pode achar que é porque a gente está ali no microfone falando para tanta gente que a gente é o dono da verdade, não somos. E aí é aquilo que eu falei, o legal é que a gente às vezes muda de opinião, e a gente muda mesmo. Então, assim, eu acho que é um trabalho de reflexão, de diálogo. Eu sempre acho que o diálogo é o melhor caminho para a gente resolver qualquer questão. Essa questão do coronavírus, por exemplo, tem tido pessoas aí com ideias muito criativas que estão nascendo da crise, né? Justamente Sim. porque a gente tem as pessoas conversando, as pessoas falando sobre o problema, e alguém apresenta um problema, alguém sugere aí uma solução. Eu acho que isso que é o legal do jornalismo aqui. Agradecer a todo mundo que participou aqui, os alunos. O convite está feito assim que passar essa pandemia de coronavírus. Eu tenho certeza que a gente vai passar por isso, que a gente vai passar de uma maneira mais tranquila, né? Tá difícil agora, mas a gente sai mais fortalecido da crise, a gente sai com ideias melhores para fazer uma diferença no mundo. Muita coisa que a gente está falando que a gente deve fazer agora, a gente já devia estar fazendo a vida toda, e eu acho que a reflexão principal é essa. A gente fica cansado na cobertura? Fica, mas a gente também fica agradecido quando a gente vê que o trabalho da gente faz a diferença na vida das pessoas, que a gente consegue informar, que as pessoas entendem que a situação é grave porque a gente leva ali os números, a gente traz atualizações. Então, acho que isso tudo muito gratificante. Então, mandar um beijo aí, agradecer demais quem participou, a galera aí de Divinópolis, o pessoal também que entrou no seu Instagram, vários amigos meus participando aqui também, comentando. Então, agradecer a todo mundo, foi um prazer. E sempre à disposição, sempre que quiserem bater um papo aí, a gente combina o horário, um tempinho, acho sempre legal aí a gente discutir sobre as questões de jornalismo e o futuro aí do rádio, da TV, do online, do impresso. Legal demais, Carol. Passando isso tudo, eu sei que a rotina de vocês é meio complicada, assim, para sair de BH às vezes, mas a gente sempre realiza aqui semanas de comunicação e eu tenho um desejo muito grande de trazer, cara, você, o pessoal do esporte, o próprio Rodrigo Carneiro, que acho que é um visionário, né, por enxergar na rádio e proporcionar todas essas mudanças que a 98 tem feito para o rádio brasileiro, eu acho. Se Deus quiser, em breve a gente vai ter essa oportunidade. Queria trazer e receber vocês aqui também, porque eu acho que vocês têm muito conteúdo, muito conhecimento para poder falar. Então, obrigado de novo, Carol. A gente conseguiu até um hater aqui, né, na live. O Danilo, depois, se quiser, pode me chamar no direct aí, que a gente argumenta algumas coisas, o que é jornalismo, o que é marketing. Também tem alguns teóricos para te passar. E obrigado mesmo, viu, Carol? Acho que você é um exemplo para todo mundo e vida longa ao Central e que vocês consigam passar por aí, por essa epidemia do corona por um tempo fazendo jornalismo sério e honesto como vocês têm feito, tá? Muito obrigado, até uma próxima. Obrigada demais, até uma próxima e grande abraço aí para todo mundo que participou. Então, tchau, gente. Um abraço, até mais. Tchau. Pessoal, eu vou deixar a live salva aqui. Se você quiser assistir novamente, ou se você quiser enviar esse conteúdo para alguém que não pôde assistir ou que quer saber um pouco mais sobre a rotina lá do Central 98, ou como, principalmente a Carol, né, acho que falou muito bem aí como está essa questão do coronavírus, é só mandar aqui que ela vai ficar disponível 24 horas aqui no Stories, tá bom? Alunos queridos, obrigado pela presença de vocês. Amanhã eu vou fazer uma outra live voltada para a área de criatividade. Eu vou receber, amanhã eu conto. É uma surpresa muito bacana, uma grande profissional também de BH que vai dividir comigo o espaço amanhã para a gente falar sobre criatividade. Tá bom? Gente, um abraço. Espero que fiquem todos bem, que estejam todos em casa e a gente se vê assim que possível. Saudades de vocês. Um abraço, viu?